Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo, vitória abençoada pelos deuses do futebol. Meus amigos e minhas amigas, que vitória maravilhosa, que vitória importante, que vitória sensacional, que vitória abençoada pelos deuses do futebol. Olha a minha cara de felicidade. Eu tô até agora comemorando aquele golaço do Arrascaeta de biquinho. O cara é fora de série, vamos combinar, joga muito e na hora que a gente mais precisa dele, ele vai lá e resolve. Valeu a pena o Flamengo ter gasto aí mais de R$500 mil para trazer os caras de jatinho fretado. Os dois foram peças importantíssimas nessa vitória espetacular em cima do ótimo time do Bragantino, que começou melhor e foi melhor no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, com as mexidas do Tite, o Flamengo cresceu e dominou a maior parte do jogo e fez o seu gol aos 30 minutos do segundo tempo. O Pulgar deu um lindo passe para o debochado fazer o gol da vitória, que coroou aí a boa apresentação do time, que mostrou muita garra, determinação, união, tesão e faca nos dentes. Parabéns, Flamengo, pela vitória de ontem. Convenceu, gostei muito. E com essa vitória, o Mengão pulou da sexta para a terceira posição da tabela com 60 pontos. Apenas 2 do líder Palmeiras e entrou no tão sonhado G4. E vale lembrar que o Foguinho tropeçou de novo agora contra o Fortaleza no Castelão por 2-2. Estava perdendo 2 vezes, mas ainda é o vice-líder com 61 pontos, um na nossa frente. E ninguém deve mais jogos na competição, que promete uma reta final das mais emocionantes de toda a história do brasileiro. O primeiro tempo foi muito movimentado, o Bragantino começou melhor e teve as oportunidades mais claras de gol. O Juninho Capixaba foi o mais perigoso, avançando pela esquerda, mas foi o Aderlan que desperdiçou a maior chance ao sair cara a cara com o goleiro Rossi e chutar para fora, ainda bem. O Flamengo melhorou no jogo e ameaçou o gol de Cleiton, com o Everton Cebolinha em 2 grandes jogadas de escanteio. Levou bastante perigo e obrigou o goleirão do Bragantino a fazer 2 defesas espetaculares. A etapa final foi tão animada quanto o primeiro tempo. No início, o Léo Pereira quase marcou um golaço de bicicleta após uma boa jogada do Cebolinha. Depois, o Eduardo Sacha mandou uma cabeçada na trave. Aos 30 minutos, o gol finalmente saiu do Flamengo. Arrascaeta fez uma bela jogada com o Pulgar e marcou o gol da vitória no Mengão. O mosaico preparado pela torcida do Flamengo para receber o time nesse jogo tão importante viralizou e virou alvo dos torcedores rivais. A chuva e o vento, que caíram antes, no Rio de Janeiro, prejudicaram o trabalho organizado. O Flamengo volta a campo nesse domingo, às 18h30, contra o América Mineiro. A partida vai ser realizada lá em Uberlândia, em Minas Gerais, no estádio Parque do Sabiá. Agora vamos dar uma analisada jogador por jogador. O Rossi, seguro, não teve vergonha de espalmar quando necessário, como foi no final do jogo. É o dono da posição, fez mais uma ótima partida, nota 7. O Mateuzinho, sua atuação é um resumo do que impede ele de se firmar no Flamengo. Ele apoia muito bem, tanto que aí dos seus pés saíram as 2 melhores finalizações do time do Flamengo no primeiro tempo. Ambas feitas lá pelo Cebolinha. Atrás, porém, deixou furos e no fim da etapa, num lance que lembrou muito a falta de comunicação com o Santos na semifinal do Mundial, por pouco o Vitinho não marcou o gol de empate do Bragantino, nota 5. Wesley não subiu muito, mas entrou justamente para dar maior segurança a um setor que sofria muito e não comprometeu, nota 6. Fabrício Bruno, outra boa atuação do zagueirão, fez desarmes fundamentais e, para variar, mostrou o tempo de bola de sempre. Deu bons passes verticais e foi soberano nas bolas erguidas na área do Mengão. Nota 8. Léo Pereira, no mesmo nível aí do Fabrício, cometeu uma falta frontal desnecessária no segundo tempo. Eu fiquei preocupadíssimo, mas não houve nenhum prejuízo, anda bem. Quase marcou um lindo gol de bicicleta no segundo tempo. 7,5. Ayrton Lucas, aguerrido e corajoso, mostrou a força física para infiltrar diversas vezes pelo lado esquerdo. Errou alguns passes bobos, mas no geral ele teve uma boa atuação, nota 7.
Thiago Maia errou algumas saídas de bolas perigosas, incluindo aquela em que o Mateuzinho deixou o Vitinho ganhar nas suas costas e quase saiu o gol do Bragantino. Compensou os erros técnicos no combate. Atuação regular, nota 5. Bruno Henrique entrou em seu lugar e foi fundamental no gol da vitória. Deu garra ao Flamengo, brigou no meio de campo, no qual tabelou com o Pulgar e carregou a bola à frente para depois o chileno dar para o Arrascaeta decidir fazer o gol. A torcida pediu o nome dele e ele correspondeu, nota 7. O Gerson, mais uma boa partida do Coringa. No setor de criação, cometeu alguns erros bobos de passes, mas foi importante quando o Tite pediu para baixar uma linha e formar dupla de volantes com o Pulgar, nota 7,5. Arrascaeta, o craque do jogo, sem dúvida nenhuma. Se no primeiro tempo foi o jogador que empurrava o Flamengo à frente, no segundo decidiu a partida com uma jogada que só os grandes gênios fazem. Recebeu do Bruno Henrique, tabelou com o Pulgar e com um biquinho tocou no canto do bom goleiro Cleiton para carimbar a vitória do Mengão. Foi fundamental, nota 9,5. Luiz Araújo fez um primeiro tempo até que razoável, com movimentação, tabelas e velocidade. Sua saída, porém, soou como uma tentativa do Tite de recuperar o meio de campo. Nota 6. Eric Pulgar entrou no segundo tempo no lugar do Luiz Araújo. O Flamengo dominou o meio de campo, infiltrou algumas vezes e numa delas pisou na área para dar assistência para o gol do Arrascaeta. Outra ótima partida do chileno, nota 9. Pedro finalizou apenas 2 vezes, mas o seu crescimento físico tem sido fundamental. Ganhou várias bolas no meio de campo, fez boas tabelas e conseguiu reter a posse na frente por algumas vezes. Boa partida e por isso eu dou para ele nota 7,5. O Varela entrou no lugar do Pedro, nos acréscimos, não pegou na bola, sem nota. Cebolinha, mais um jogo muito bom. No primeiro tempo foi um dos melhores jogadores do Flamengo, com dribles e coragem para infiltrar. Chutou, cabeceou, infernizou a vida do goleiro Cleiton. Mostrou que está recuperando aquele seu bom futebol que o levou à seleção brasileira com o próprio Tite, que parece que deu jeito aí, deu uma injeção de ânimo no garoto e ele não pode sair do time nesse momento, nota 8,5. O Tite, o Flamengo não foi bem no primeiro tempo e ele teve o mérito e a coragem de acertar nas substituições. Depois disso, a equipe cresceu com as entradas do Wesley e do Pulgar, principalmente no intervalo. Na reta final do jogo, a entrada do Bruno Henrique também foi decisiva para o gol do Mengão. Um fato que me chamou muita atenção positivamente foi a arrancada que ele deu da sua área técnica até o grupo para comemorar junto com eles o gol do Arrascaeta, numa demonstração clara que o grupo está unido e fechadíssimo com ele. E por isso eu dou para ele nota 8,5. E para o time eu vou dar nota 9 pela vitória importantíssima, pela união dos jogadores, pela garra e principalmente pela vontade de ganhar o jogo que eu vi ontem em campo. Parabéns, moçada! Para quem não acreditava em vocês, a resposta está aí. Deixaram chegar, agora segura a marimba! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí, com certeza, vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Parabéns, Mengão, pela vitória sensacional!